que é a fé? Para você, Matheus, o que é a fé? A certeza que não temos. O que é a fé? Não sei explicar. É acreditar em algo, colocar toda a sua esperança em alguma coisa. Acreditar em algo, colocar toda a sua esperança em alguma coisa. Algo que não vemos, um trem assim. Caleb, o que é a fé? Bia, tem algo a acrescentar? Esperança. Esperança. Marco Aurélio. Nós temos fé, não temos? A gente é cristão. E aí, essa pergunta é uma pergunta muito comum. Pode chegar a gente perguntar o que é a fé. É algo simples, você acredita, então tá, mas tem que. O que é essa fé que vocês tanto falam? Sempre que essa pergunta é feita, como te falo semana passada, alguém sempre vai citar o texto de Hebreus capítulo 11, versículo 1. A Bíblia começou a citar ele, então os 20%. Abram suas Bíblias em Hebreus capítulo 11. Hoje vamos estudar a natureza da fé. Vamos aprender um pouco mais sobre o que é realmente a fé. Algo que a gente afirma que tem, mas às vezes a gente não sabe nem explicar direito como é que é. Não pode ser assim. É normal você não saber explicar o que é a fé. Mas não após sair dessa aula de EBD. Após sair daqui, você tem que ser capaz de não somente entender o que é a fé, como explicar para os outros. Aí em 1 Pedro capítulo 3, versículo 15, a palavra de Deus diz que a gente tem que saber dar a razão, do motivo, da esperança que há em nós. Isso é, a gente tem que saber explicar e defender a nossa fé. Porque a esperança que nós temos é em Cristo. A gente tem fé que Ele vai voltar pela segunda vez. E que nós não seremos mortos, assim iremos ressuscitar junto com Ele. Então a gente tem que saber explicar isso às pessoas, saber defender mesmo. Este 1 Pedro é sobre apologética, isso é defesa da fé. Mas como defender a fé se não seria explicar o que é fé? Não é? A Bíblia traz uma definição muito bonita acerca do que é a fé. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Que foi o texto que a Bíblia tentou citar, quase mencionou pela metade. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível vê existir as coisas que não aparecem. Então, sempre que a gente perguntar o que é fé, sim, pode recorrer a esse texto de Hebreus. Porém, entenda uma coisa. O autor, ele traz uma definição limitada do que é a fé. Em que aspecto? A Bíblia não é limitada, é a palavra de Deus, sim. Mas ele não traz toda a definição do que é fé. Esse capítulo não explica por completo o que é a fé. A gente vê Paulo expandindo muito mais isso em suas epístolas. Como, por exemplo, a Epístola aos Romanos. Lá Paulo expande realmente o que é a fé. Aqui o autor traz apenas a definição do que é necessário para a gente entender o capítulo 11. Ok? Ele vem com toda a exposição doutrinária, falando que Jesus é superior aos anjos, Jesus é superior a Josué, Jesus é superior a Moisés, Jesus é superior ao sumo sacerdote, a todo o sistema sacerdócio e da lei. Jesus é um sacerdote da lei, da ordem de Melquisedeque, que é um sacerdote eterno, que não termina, que se sacrificou uma única vez por todos nós e pronto, acabou. E aí o autor vem com aplicações práticas acerca disso, a partir do capítulo 10, versículo 19. É a segunda metade, a segunda parte do livro de Hebreus. Tudo que a gente vê no final são aplicações práticas. E uma delas ele traz a natureza da fé. Com pura aplicação prática. Ele traz essa pequena definição
como eu falei, ela não é toda a definição da fé cristã, ok? Mas ela traz de forma bem sucinta, bem resumida, algo muito importante e dá exemplos para a gente de fé. Vocês vão ver vários exemplos bíblicos. Inclusive, é muito comum vocês ouvirem o termo, né, galeria de heróis da fé. A galeria de heróis da fé está aqui em Hebreus 11, é uma lista de pessoas que tiveram muita fé e Deus de alguma forma os danoou, isto é, conquistou. É tanto que na lição passada a gente estudou João, na anterior a João a gente estudou Josué, isso foi ano passado. Acho que foi antes das férias, se eu não me engano, os trimestres antes das férias, porque o João ficou 6 meses em João. Eu não estou outra revista, vou ficar mais sempre em João, porque o João é muito bom. E lá, uma hora ou outra, eu falava, e tal juiz está na galeria de heróis da fé. Beleza. A fulana de tal está na galeria de heróis da fé. A gente dá a lição de Josué, né? Está no heróis da fé. Aí o juiz está lá, Gideão, por exemplo. Mas e aí? O que significa estar nessa galeria? Que galeria é essa? Vamos entender isso melhor hoje também. Porque aplicar faz parte da aplicação prática no final da Epístola aos Hebreus. Então, a fé, ela é a certeza de coisas que se esperam. E aí a Jéssica falou de esperança. A esperança e a fé andam lado a lado. A gente tem um tripé que é composto por, vamos ver quem acerta aí, fé, esperança e o último, Paulo fala na sua epístola aos Coríntios, fé, esperança e amor. Porém, a maior delas é o amor. Paulo menciona isso. É pelo Coríntios, é o 12, 13 ou 14, um desses 3 capítulos. Penso eu que é o 13, mas eu não lembro. A gente tem que revisar depois. Então, as 3 andam lado a lado. Não tem como. Quando no capítulo 10 aparece a expressão esperança, no grego, ela significa não é uma esperança tipo assim, eu tenho esperança que o Vasco vai ganhar a Libertadores, ganhar a Sul-Americana esse ano. Tem esperança. E a Copa do Brasil também. Eu tenho esperança. Aqui não é acreditar por acreditar, não é acreditar sem ter algo palpável, sem ter um time competitivo de fato, um time bom. Você olha e fala, uau, e ainda assim pode ser ele perca, a competição de mata-mata, vocês sabem que nem sempre o meu time vence, isso é normal. Penso que tem mais cabeça ali no dia, né? Então, aqui a expressão para esperança é no sentido de que você sabe que vai acontecer, não é esperar porque talvez aconteça, é esperar até que aconteça. Isso é a esperança de quem realmente acredita. Então é eu ter certeza, como se eu tivesse visto o futuro, eu sei que ele vai ganhar e eu estou esperando ele ganhar. Por exemplo, essa lição vai acabar às 10 horas. Vocês têm esperança disso, vocês sabem que vai acabar às 10 horas. Independentemente do que acontecer. Ou às vezes um pouquinho 10 e 5, mas vai acabar. Graças a paz, Vitor. Então, isso é esperança. Esperança está alicerçada na fé que você vai receber. A palavra para certeza, a palavra hipostasis, no grego, ela significa substância. Essa palavra é muito interessante, porque lá no começo, em Hebreus capítulo 1, quando o autor fala que Jesus é o mesmo, ele Deus são um só, ele usa essa mesma palavra, hipostasis, que Jesus é a mesma substância de Deus, que eles são um só. Isso é, a fé é uma substância do futuro. A fé opera no futuro, em um campo invisível, não terreno, um campo celestial. A fé só tem espaço no futuro. Paulo, como eu disse, que expande um pouco mais sobre o que é a fé, ele fala, porque a fé é certeza, é daquilo que você espera. E como você espera aquilo que você está vendo? Só é possível você ter fé, de fato, e esperar aquilo que você não vê. Se você está vendo, isso não é fé mais. Ok? Isso não é fé. Eu gosto de usar um exemplo bem simples, que é você está esperando alguém te buscar, por exemplo. E você acredita que as pessoas vão te buscar. Acho que no momento que você recebe uma mensagem falando, estou indo, ou você vê a pessoa virando a esquina, com um carro, você está esperando, você sabe que é aquele carro, você não está esperando mais. Você tem plena convicção que você viu, né? E aí, os cristãos aqui, hebreus, eles estavam começando a se questionar, pera, Jesus, ele realmente é o Messias esperado?
Será que é ele o Messias que a gente aguardou tanto? Porque a gente está esperando ele estabelecer o reino que eles aguardavam, o Messias político, que ia subjugar todo o povo, todo o reinado, e que Israel ia estar no topo do Império Romano. Será que é ele mesmo? Será que vale a pena a gente passar por tudo isso? Lembrando que o contexto aqui é de perseguição pura, eles eram perseguidos por serem cristãos. Perseguidos pelos próprios judeus, inclusive. Estavam sendo assediados a voltar para o judaísmo. Tanto que o autor expõe muito bem isso. Olha, vocês voltaram para a primeira aliança, é tolice. A primeira aliança é apenas uma sombra da aliança superior que viria depois, que é Jesus Cristo. É como se você contemplasse a fotografia de alguém e quando essa pessoa está na sua frente, você fala, não, obrigado, sai para lá, eu prefiro admirar a sua foto. Não faz sentido, a pessoa está aqui, deixa a foto para lá. A foto é com a primeira aliança, já passou. O que importa agora é a segunda aliança. Mas será que vale a pena passar tudo isso? Todas as provações, todas as perseguições? E não é isso que muitas vezes a gente se pergunta hoje em dia. Será que vale a pena passar por tudo isso que a gente passa? Por ser cristão, é mais fácil seguir a porta, o caminho que é largo? A porta é larga. Não é mais fácil ser do mundo, fazer tudo que o mundo faz? Não dizer não para nada que a gente quer fazer, nada que a nossa carne quer satisfazer? Será que não é mais fácil a gente caminhar por vista? Paulo fala que o justo viverá por fé e não por vista, mas será que não é mais fácil caminhar por vista, por aquilo que a gente vê, a gente está enxergando ali, está palpável para nós, aqui na terra, visível? Não é essa a vontade de Deus. É assim que Deus está a nossa fé. Já vi vários exemplos bíblicos aqui disso. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move para nós cremos. Esse hino é base dessa parte, baseado num versículo bíblico de Romanos, está certo? O que nos move é a nossa fé realmente. E a fé é um pedra em um campo futuro, invisível e celestial, que você não está vendo realmente, mas tem plena convicção que aquilo vai acontecer. Muito cuidado para não confundir a fé, né, com crendice. Fé e crendice são coisas completamente diferentes. Rodrigo Silva dá uma definição muito boa acerca disso. Ele usa um exemplo muito bom. Ele fala o seguinte: imagina um prédio pegando fogo, você está lá dentro, e aí entra uma menina e ela fala: olha, vamos saltar essa janela aqui, vamos bater os braços que a gente vai voar e a gente não vai morrer. E você salta no prédio, menina. Em outra opção, entra um homem, aparentemente um bombeiro, vestido com aquelas roupas, né, clássicas de bombeiro, né? Ele entra e fala: vem, pode vir que tem um caminho até a porta. Eu vou te guiar pelo caminho, você vai conseguir chegar em segurança. E aí você vai com ele. Na primeira opção, isso não é fé. Não, eu acredito, tá doido, eu tenho fé. Não, eu recebo já, não, recebo, tá aqui, ó, recebo, vamos lá, não. Deus vai me livrar. Se eu pular essa janela aqui, tenho certeza, vou bater as e vou voar mesmo. Essa menina tá certinha, é isso aí. Eu recebo, fé é substância do futuro, então eu já vou experimentar o futuro agora. Já tô me sentindo, não tô nem pegando fogo, não tô nem com calor mais. Ele tá agora, tô respirando, vamos pular aqui nesse prédio. Isso é tentar Deus. O diabo tentou Jesus, pessoalmente, usando a Bíblia, inclusive. Salta daqui, porque está escrito que ele vai dar ordem aos seus anjos para te guardar em todos os seus caminhos. Jesus fala: também está escrito, não deverá nada do Senhor teu Deus. Então não confunda. Na segunda opção, ali sim é fé. A pessoa não viu o caminho que ela vai trilhar e ela confiou na palavra de um homem. Só que esse homem não é qualquer homem. Esse homem demonstra que tem autoridade sobre aquilo que ele fala. Ele está vestido de bombeiro. Esse homem veio da porta até o quarto, lá em cima onde você está. Se ele vê, ele consegue sair. Então você acredita que é possível sair do mesmo jeito que ele entrou e baseado na profissão dele. Isso é fé. Uma fé racional, lógica, baseada em fatos. Nós, enquanto cristãos, acreditamos baseado em fatos. Algumas coisas a gente não vê, é claro. Como, por exemplo, quem consegue ver a Nova Jerusalém? A vida que nós teremos depois que a gente morrer? Ninguém. Mas nós temos evidências que Jesus existiu, que Ele veio uma vez, que Ele morreu e que Ele ressuscitou.
Certo. Você falou que a gente teria fé no bombeiro, né? Ele guiar nosso caminho. Só que a gente ia tratar só porque estava com o bombeiro se fosse um bombeiro. Sim, entendi. Você entende? Então que Jesus Cristo veio, mas não como o Esperava. esperava, entendeu? Mas talvez se ele fosse que nem ele esperava, eu não acreditava. Sim, acho muito bom. Porque assim, a ideia dele nesse exemplo, essa analogia, é mostrar que a fé passa de evidências. Porque tem pessoas, galera, que é assim, não, Deus vai me dar um carro esse ano e eu acredito nisso. E é engraçado aquela pessoa que, eu achei muito interessante isso, eu vi isso numa série, cara. A pessoa está deitada na rede o dia todo cantando, Deus proverá, Deus me ajudará. Passa o dia todo, todos os dias ela está na rede cantando, Deus me ajuda, Deus vai me ajudar. Isso é fé? Não, mas Deus vai me ajudar. Mas você está na rede sem fazer nada, cara. Entende? Então a fé requer ação. Entende? A gente vai ver isso aqui nos exemplos bíblicos. Aí essa analogia dele é para mostrar que a gente tem evidência. Jesus é o bombeiro, no caso. Entendi, as evidências de Deus Cristo, né? Porque se tem um incêndio, quem pode salvar você do incêndio? Só um bombeiro. Em teoria, claro, uma pessoa normal pode conseguir, mas entendeu? Então, existem lobos em pele de cordeiro. Existe. De fato, existe. Então, tipo assim, se a gente for pegar essa analogia que ele trouxe, for expandir e pensar muito bem nela, tem analogias melhores. Eu, assim, penso que tem analogias melhores, concordo com você. Mas, assim, dá para entender o que ele quer dizer. Entendeu? Só que, às vezes, muita gente que não tem um conhecimento, tipo assim, básico, pode confundir, entendeu? Pode confundir. Mas pode mesmo. Mas a gente acredita baseado em evidência. Exatamente. Inclusive, uma delas é o que? A palavra de Deus. Que a palavra não verá como. Ele simboliza Jesus, né? Então, se Jesus falou, você confia. Se Deus falou, confia. Se está escrito, confia. E mesmo estando escrito, cuidado, porque ele pode estar fora de um texto. Como o exemplo que eu falei, que o diabo chegou em Jesus, citando a Bíblia. Mas se os seus anjos te olharem em tudo, pula da fixação. Que é a menininha, não, vamos bater asas para a escua. Entendeu? A analogia dele, entendeu? Enquanto não quer guiar pelo caminho, o caminho que ele trilhou, Jesus é que abre o caminho, né? É Deus. O caminho que rasga o véu do santuário. O outro não, pula daquilo, está escrito. Então, cuidado com fé que ele diz, tá? Não confundam as coisas. A fé que o autor está falando aqui não é necessariamente a fé em Deus, a fé que a gente tem em mente. Quando eu fiz a pergunta no sentido assim, não, eu acredito que Deus existe. Quando a gente fala de fé, você tem fé? Sim, eu acredito que Deus existe. Não é isso. Isso é uma definição muito simples. Inclusive, a palavra que a gente parece na Bíblia é pistes para fé. E significa isso mesmo. Mas aqui é uma expansão. Ainda que Paulo vai expandir mais ainda a definição de fé. E que é no sentido de você já, como eu disse, usufruir de certa forma da substância futura. Um outro exemplo, para vocês entenderem melhor, é como se você tivesse ganhado um prédio, uma casa gigante, e aí você ganha uma apólice de seguro. A fé é uma apólice de seguro, é um título daquela casa. Só que você chega lá, o lote está vazio, não tem nada lá. Mas você tem aquele papel, aquele apólice de seguro, que confirma que você é proprietário daquela casa, antes mesmo dela ser construída. Entendam, a casa aqui é a Nova Jerusalém, a nossa nova vida. E é dessa fé que você está falando em específico. Está falando dessa fé, dessa esperança da nova vida. Entendeu? Está falando necessariamente da fé. Eu acredito em Deus, tenho fé. E aí a gente está falando sobre isso. Crer é uma coisa, ter fé é outra. Né? Vamos ver a diferença disso aqui hoje, inclusive. Que fé tem a ver com ação. Ok? Então eu tenho ali o título que eu sou dono daquela casa. Eu sei que ela vai ser construída, mesmo que não tem nada lá. É tanto que fala que a fé é o fundamento, né? O que é o fundamento? O fundamento, você não precisa ser engenheiro civil nem nada, você sabe, é a parte de baixo que segura, que sustenta toda a estrutura. Então você chega lá, só tem o fundamento, e você sabe que vai ter uma casa ali no céu. Então isso é a fé. Um pouco a gente sabe que devemos muito, a gente acredita que no futuro seremos galardoados, seremos recompensados por Deus. A nossa fé atua e opera no campo
invisível e celestial, não tão visível e terreno. É claro que também coisas terrenas, óbvio, né? Então, minha fé lá, por exemplo, eu acredito que Deus vai me tirar do meu tô agora, Deus vai me ajudar a um emprego, que ele vai, claro, sem dúvida nenhuma, mas não é dessa fé que o autor de Deus está falando aqui. Entendeu? Entendam o que é, vocês entenderam o capítulo, o contexto. Não é sobre isso necessariamente. Tudo isso é verdade. Fez a forma correta, é claro, é verdade. Mas não é sobre isso específico que está falando aqui. Ok? Então a gente tem certeza. E é por essa fé que os antigos tiveram um bom testemunho. Você tem dado bom testemunho na sua vida? Será que a sua fé é testemunho de Deus? Aqueles que verdadeiramente têm fé é testemunho de Deus. Essas são as características da fé verdadeira, bíblica, está aqui. Quem tem fé dá bom testemunho. Se você dá um bom testemunho do nome de cristão, cara, parabéns. Você tem um dos pontos positivos aí que sua fé provavelmente vai ficar potente, ok? Deus não se envergonha de chamar-nos de cristãos. Será que Deus se envergonha quando ele olha para você e pensa, poxa, Jéssica, está levando o meu nome? Inclusive, é um texto muito mal interpretado, aquele que fala, não tomarás o nome do teu Deus em vão. A gente pensa que é falar o nome de Deus toda hora, né? Os Deus mesmo executavam o nome de Deus. É falar Deus, 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 Deus. Tomar o nome de Deus em vão seria que é o seguinte, eu estou lá na escola, né? E os bichos estão fazendo chacota, uma brincadeira ali, e eu menciono Deus. Então, meu Deus do céu, fulano de tal isso. Claro que isso é certo também, né? Você está mencionando o nome de Deus assim, à toa, né? Mas isso não é tomar o nome de Deus em vão. Mas a gente usa muita expressão meio cristã. Tomar o nome de Deus em vão é o seguinte aspecto. Uma palavra hebraica para isso significa, traz a ideia de quê? De uma pessoa que está levando consigo. Então, levar o nome de Deus em vão é no seguinte aspecto: estou levando, eu estou carregando o nome de Deus à toa, não é falando, não é falar. Falar é outra, coisa diferente. Carregando o nome de Deus à toa, isso é, eu falo que eu sou cristão, porém eu mancho o nome de Deus. Eu falo que sou cristão, porém eu peco muito. Porém, porque a cristão peca, mas a gente luta com pecado. Cara, eu sou cristão, não sou mais santo que você, cara, mas eu reconheço isso e estou lutando contra isso. Eu quero que você entenda que você também é um pecador depravado, você também tem que lutar contra isso. Você não vence só com Cristo, você vence. Entendeu? A definição, que eu amo essa definição sobre salvação, é sobre um mendigo explicando para outro mendigo onde encontrar comida. Eu sou superior a você, eu sou mendigo também, mas eu encontrei comida, eu estou passando fome, quero que você vá lá também. Então, levar o nome de Deus em vão é isso. Você peca publicamente, todo mundo tem conhecimento, sabe disso. Você não honra o nome de Deus. Eu preciso entrar nos detalhes aqui, não há tempo, e vocês sabem muito bem as coisas que mancham o nome de cristão. Vocês são cristãos. Ser cristão não é só vir na igreja, é soltar aqui todo mundo. Ser cristão é levar o nome de Deus. Você não pode carregar o nome de Deus em vão. Isso é carregar à toa, carregar para manchar o nome de Deus. Então, se carregar o nome de Deus verdadeiramente, ok? Não é carregar à toa. E aí, pela fé, a gente entende o quê? Que o universo ele é formado pela palavra de Deus. Isso é, a palavra de Deus, o Logos de Deus, que é Jesus Cristo, ela tem poder. A palavra tem poder. Ok? O que Deus fala, acontece. Deus criou o mundo pela sua palavra. Ele falou, haja luz. Gênesis é uma narrativa, em todos os versículos, mas essa questão de escrever. E disse Deus, haja isso. Pum, aconteceu. Disse Deus. Não tem nenhum exemplo bíblico de algo que Deus disse e não aconteceu. Não existe. Deus é Deus, Ele é perfeito. O que Ele fala, acontece. Acontece. E nós temos fé nisso, amém? Só que também ainda não é necessariamente apenas disso que o autor está falando. Mas ele está falando aqui no versículo 3 sobre isso também. Okay? De acreditar que o universo todo foi criado de modo que o visível veio existir as coisas que não aparecem. Então nós temos fé em Deus? Temos. Então a primeira definição de fé tange a esperança. E aqui no versículo 3, o autor já expandindo um pouquinho mais, depois ele vai aplicar isso aqui com exemplos, né, dos heróis da fé do passado. Ele traz exposição lá desde Gênesis, Apocalipse, que a gente tem uma expressão, Gênesis, Apocalipse, do começo ao fim. Claro que o Apocalipse não estava escrito aqui ainda, né, gente? Traz de Abel até, enfim. Aí aqui ele fala que a gente crê que o universo foi criado por Deus. A gente sabe que não existe só o mundo visível, não existe só o que a gente está vendo, existe algo que é invisível,
e que as coisas que existem veio que a gente não consegue ver, como por exemplo o próprio Deus. Eu vi um negócio lá na associação, eu tinha até esquecido de perguntar, se encaixa nesse texto? O que é o filho na fé? Se encaixa nesse texto? Ah, tá. O filho não, é diferente. O filho na Paulo usa muita expressão. Não, depois eu não vou O filho na fé, rapidinho, dá assim no tempo. O filho na fé é uma pessoa que você evangelizou e você discipulou. Entendeu? Não. A pessoa, ela passou a ter a mesma fé que você, crer também. Deus tocou o coração dela, o Espírito Santo fez a obra e foi pelo seu intermédio. Eu falei hoje ser uma coisa curiosa, o modus operandi de Deus, Ele quer que o evangelho seja pregado através de nós. E aí você prega para alguém, aí a expressão como meu filho na fé, entendeu? Nesse sentido. E aí agora começa então os exemplos de fé. Esse capítulo 11 ele é muito extenso. Não dá para a gente passar, fazer aquela exposição cabulosa, versículo por versículo, em uma lição de EBD. Não dá. Cara, teria que ser pelo menos umas 3 lições, 3 horas para a gente poder passar um tempo assim. Pra gente falar, não, tá, deu para eu passar ok, ainda assim, seriam 5 lições, sem mentira nenhuma, gente. 5 lições, 5 horas de aula, assim, 5 lições, 5 semanas, para explicar perfeitinho como está aqui. Poderia ficar coisa para trás. Então, eu vou passar mais rápido nos versículos, dar mais atenção a outros que eu acho mais importante, beleza? Mas vamos acompanhando aí. Inclusive, eu peço que vocês façam isso em casa, eu esqueci de falar ontem, no culto de jovens, me desculpa, que vocês leiam esse capítulo todo em voz alta. Vocês vão entender o porquê. Vou explicar daqui a pouco. Versículo 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também, mesmo depois de morto, ainda fala. E só esse versículo aqui dá para casa inteira. Fácil. Explicar todo o contexto da história, o que isso implica para nós no dia de hoje. Só aqui já acabou isso, acaba assim até 10 horas falando. Não tem como, né? Mas de forma bem resumida, galera, todo mundo conhece a história de Abel e Caim. Espero que sim, senão eu vou voltar lá nos anos adolescentes e das crianças e falar, que isso? Como é que eles ficam história aqui sem saber a história? Não é possível, é de brincadeira. Caim e Abel, até quem é cristão que eu vou falar, né? Ela estava falando recentemente, cara, Caim e Abel, 2 irmãos, 2 sacrifícios, um foi aceito, o outro não foi aceito. Pergunta, por que o sacrifício de Caim foi aceito? Por que o sacrifício de Abel foi aceito? Porque o de Caim não foi aceito? E a gente tem 3 respostas, 3 interpretações que os rabinos da época tinham, né, até hoje eles têm, para isso, okay? Por que não foi aceito? Primeiro, o sacrifício de Caim não foi de sangue, enquanto Abel sacrificou algo com sangue, e Deus queria sacrifício com sangue. Porém, isso não faz muito sentido. Por que isso faz sentido? Primeiro, porque a gente tem na lei de Moisés que você pode entregar sim algum tipo de planta como sacrifício, ao invés de um animal. Pessoas que eram mais pobres, não tinham condição de criar rebanhos, não tinham condição de criar rebanhos, podiam oferecer uma efa, podiam oferecer várias coisas, ok? E segundo, porque Caim ele era um lavrador, mas ele ofereceu um cabrito, de oferecer o que ele tinha mesmo. Aí vem o segundo. A segunda linha de interpretação para isso é o quê? Que Abel ofereceu o que tinha de melhor. Caim ofereceu o que ele tinha de melhor. Ele pegou, sobrou, né? Vamos dizer assim, não, o melhor de para mim e tá sobrando aqui que eu pego lá para Deus, né? Porém, a gente vê que o autor aos Hebreus, um autor desconhecido, não sabemos quem escreveu a Epístola aos Hebreus, só sabemos que não foi Paulo, não foi Paulo, é uma mulher. Ele vai falar que o sacrifício de Caim não foi aceito por causa da fé. Abel entregou o sacrifício. Olha, tá aí, olha aqui. Foi pela fé que Abel ofereceu o sacrifício mais excelente de Caim. Abel ofereceu com fé, Caim não. Não é porque não foi um sacrifício de sangue, que era planta, Deus não tem nenhum problema, né? E também não é porque, que Abel pegou do podre para Deus, Caim pegou o melhor do rebanho. Abel só pegou o melhor porque teve fé. Então é por isso que o sacrifício dele foi aceito. Aí Deus fala, Caim, se procederes bem, será aceito. Senão, o seu desejo, o seu pecado, ele vai estar na sua porta.
mas com pra te dominá-lo. E a palavra hebraica para jazaporta é como se fosse um animal, um pé no campo, um tigre, um leão, ele entra de fora, esperando você passar pela porta para te estraçalhar. Por quê? Porque você procedeu mal, a culpa é sua, então é você dominando esse leão agora. Você não deixou ele sair, ele está por fora não te esperando. Então o seu desejo vai ser contra você mesmo. Quanto mais alimentamos o nosso desejo, mais ele vai contra nós mesmos. E Caim alimentou muito esse desejo ao ponto de matar Abel. É tanto que Abel pergunta: e aí? Eu sou tutor do meu irmão? Quando Deus pergunta: cadê Abel? Eu sou tutor do meu irmão para alguma casa? Uma patada em Deus, quanta audácia. O cara acabou de cometer o maior pecado da humanidade. Fora, depois pós-queda, obviamente, matar alguém, homicídio. Matou o irmão, primeiro homicídio. Cara, e aí ele tem a audácia de falar: não tem que saber onde ele está, não, eu sou tutor dele. Sério? Cara, quando eu dei isso pela vez, eu fiquei assim: ô louco, o menino é ousado mesmo, pro lado errado, né? No mau sentido, não naquele sentido que a gente estudou na ousadia de TGB que a gente tem, enfim. E aí a gente vê que Deus fala: o sangue do seu irmão clama a terra por mim. Gênesis capítulo 4. O sangue de Abel falava. Mesmo Abel morto, ele falava pelo seu testemunho. Não é isso que está falando aqui? Mesmo depois de morto, ainda fala. Isso é, os cristãos, nós temos fé de verdade, mesmo depois de mortos, a gente ainda vai falar. Não é no sentido literal, de não. O nosso testemunho vai falar por nós. Temos vários mártires. Eu vou citar o primeiro mártir da igreja. A igreja, após Jesus vir, os apóstolos pregarem, a gente tem a igreja mesmo. Estevão, Paulo mata Estevão, né? Ele lidera e coordena um apedrejamento público. Estevão morre. A igreja primitiva tinha um lema que era o seguinte: o sangue dos mártires é a semente do evangelho. Isso é, quanto mais matavam os cristãos, mais cristãos apareciam. Por quê? Porque mais a mensagem era pregada, traz o testemunho daquele que foi morto. O cara morreu por isso. Era mais fácil negar. Ele preferiu morrer, porque ele acreditava piamente naquilo que ele falava. Faz sentido. Você tem fé? Tem. Então deixa eu colocar uma na sua cabeça e falar para você negar seu Deus agora. Vamos ver se você tem fé. Não tinha arma na época. Era guilhotina, corda, espada, como Tiago, era apóstolo, morre com espada cortada na cabeça. E aí, você tem fé? Vamos ver agora, então, se você está disposto a morrer por isso. E aí o Rodrigo Silva traz isso, interessante, ele fala: quem está disposto a morrer por mentira? E são os argumentos que Pascal usa, né? Pascal ele traz, fala 7 ou 8 argumentos. Ele fala que Deus, não é possível provar a existência de Deus. Pascal, você estuda no colégio mesmo, Pascal tem a ver com puxa, essas coisas. Ele fala que não é possível provar que Deus existe, mas é possível implicar logicamente que a existência dele é possível por causa de algumas coisas. Uma das coisas que ele fala é justamente isso: que permanecer firme até o fim. Fala: cara, ninguém morreu por mentira. Não faz sentido isso. Entende? Então, ou eles são malucos ou é verdade, né? Pelo que eu estou opção. Ou tá doido, acreditando mentira, ou eles estão certos. Porque para morrer por isso era só por mentir. Então, não acredito, não. Eles morrem, eles não querem. Então, é isso. Então, mesmo depois de morte, a gente vai falar. Mas eu quero perguntar para vocês o seguinte: será que vocês, enquanto vivos, estão dando testemunho? Estão levando o nome de Deus em vão ou não? E aí? Ou estão realmente carregando o nome de Deus como ele realmente quer carregar? Porque se vocês não dão testemunho em vida, me desculpem, vocês não dão testemunho em morte. Porque Abel, o sangue dele ainda fala, conforme o número de testemunhos de Hebreus 12, versículo 1, vamos estudar isso depois, próxima lição. Ele ainda fala: e você? Se você não fala nem em vida, você vai falar em morte, não. Você dá testemunho hoje, depois de morrer, o seu sangue também vai dar testemunho dessa fé que você tinha em vida? Será? Versículo aí. Por que ele não começou de Eva, né? De Adão e Eva. Por quê? Começou diretamente de Abel. Porque Abel foi o primeiro realmente a servir a Deus através da fé. Porque Adão viu Deus. Adão e Eva viram Deus. Então, Deus não dava com ele todo dia no jardim. Normal, vamos passear. Então, após a queda, né, nasce Caim, nasce Abel. E aí, o relacionamento de Deus com o homem mudou. Não era mais assim: bora ali, vamos dar uma volta aqui no Éden e tal. Não era mais assim, uma conversa tão acessível. É tanto que o Deus trouxe essa posição. A gente já viu aqui
várias lições, 10 lições ao todo, eu creio, deu 10 mesmo, deu 10, né, dividido certinho, que a gente não tinha livre acesso a Deus. Jesus, quando morre, proporciona esse livre acesso a Deus. Porque desde o Éden, desde a queda de Adão e Eva, a gente não tem livre acesso a Deus. Ok? Então agora a gente tem, podemos acessar livremente Deus. Então começa de Abel. Tem como trazer para mim, eu fui voltar? Pela fé, Enoque foi transladado. Essa palavra transladado é a mesma para arrebatado. E arrebatar significa tomar para si. Isso é, Deus tomou Enoque para si. Por que Deus tomou Enoque para si? Para não ver a morte. Ele não foi achado. Que Deus o transladara. Pois antes da sua transladação, ele testemunha a verdade de Deus. Acontece 3 vezes a mesma palavra, para dar ênfase. É o 7? É o 6, sim. Sim. É para não ficar repetitivo. Não é repetitivo, é para dar ênfase. Ele fala, olha, ele foi transladado, Deus foi transladado, e antes da sua transladação, para deixar enfático, olha, ele não morreu não. E tudo que sabemos sobre Enoque está lá em Gênesis capítulo 5. São poucos versículos. A gente sabe que é o 24, a gente até leu ele ontem, né, Caleb? Isso, não. Eu acho que começa no 22 e vai até o 24, 25, é por aí. Os dados maiores também, porque falam a idade de todo mundo, menos de Enoque. E só não fala a idade de todo mundo, porque ele morreu. Porque ele não morreu. Que ele foi arrebatado. Então faz questão de mostrar ele a 7ª descendência. Adão é o primeiro, é 7, é o segundo, aí vem terceiro, quarto, quinto, sexto. Nasceu mais um, Enoque, que é esse. E Enoque andou com Deus, né? Enoque andou com Deus e Deus tomou para si. Você tem andado com Deus? Será que Deus tem você com Ele mesmo, ainda que não lá no céu como foi Enoque, que foi o primeiro a ser transladado, né? Isso é arrebatado. O segundo foi Elias, a carruagem de fogo, e Eliseu vê aquela belíssima cena, já pensou que um ser transladado assim. Então, quem estiver vivo aqui no meio do povo, né, do Apocalipse, vai ser transladado também. Nem todos seremos, né? Alguns vão morrer, vão ver. Nossos avós muito provavelmente não vão ver, meus já não estão demais. Tá? A gente tem chance de não ver a morte. Né? Se a gente tiver vivo, até o final dos tempos. Se a gente tiver, não vão ver a morte. Antigamente era preocupação, hoje é sonho. Sonho, né? Eu vi um comentário, vários comentários, né? Tem um negócio, uma velocidade muito grande assim num vídeo. Aí você vai nos comentários falando assim: o Apocalipse deixa de ser um problema, passar o sonho. Exatamente. Mas o cara falando sobre isso, é sobre isso. Nós somos cristãos, a gente não sei a voz de Jesus, a gente tem medo do Apocalipse. A gente quer cheio. Ok? Versículo 6: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. E esse versículo é muito citado. No culto de quarta-feira, né? Muitas pessoas decoram esse versículo e falam sem fé você não agrada a Deus. E falam isso sem nem entender o sentido que está aqui, não sabe nem o que tem antes e depois. Só cita por citar é fácil, né? Não, sem fé você não agrada a Deus também. Como assim? Quem contou as Deus de mim quando Deus me inspirou a escrever isso? O que quer dizer sem fé é impossível agradar a Deus? Vamos continuar o versículo, ele vai ensinar só uma linha dele, vamos ler o restante. Porquanto, olha, então sem fé eu não agrado a Deus. Porém, o que é necessário? Que aquele que se aproxima de Deus crê que Ele existe e se torne galardoador que busca. E aí agora vem, sim, eu falei, a definição de fé que se pensa inicialmente, né? Pensa inicialmente, não, creio que Deus existe, mas está falando dessa fé aqui agora. Lá naquele versículo está falando de outra coisa. Depois, posteriormente, fala dessa fé. Okay? Então, não tem como se agradar a Deus sem fé. E Tiago, capítulo 2, nos ensina que a fé sem obras é uma fé morta. Mas o que significa isso? Obrigado. A fé, ela vem com ação. A fé vem com ação. Você crê e você age. É impossível você crer e ficar parado. É igual você falou do cara que estava lá na rede. Exatamente. Você estava lá, não, ele está lá na rede todos os dias. Deus proverá. Não, é Deus vai por cuidar da minha casa. Não, mas, cara, Deus vai abrir as portas, faça a sua parte. Se você acredita, eu acredito que Deus vai prover. Então eu vou lá, você vai dar conta. Né? Igual o Caleb, você mexe com vendas também, né, Caleb? O Caleb mexe com vendas, cara. Você fala, não, Deus vai prover. E fica deitado em casa. Não, Deus vai prover. Eu vou sair, eu confio. Deus vai prover. E Deus provém. E outra, e se não prover, ele é Deus do mesmo jeito.
Isso é fé. Uma coisa que eu peço é consideração. Se vender R$1 para ele, se vender R$1.000 para ele, ele não vai deixar de ser Deus por isso. Exatamente, isso é fé. E aí a gente vai ver isso lá no final, no final do capítulo. O Paulo traz vários exemplos de pessoas que viveram por isso. Porque para nós é muito fácil ter fé. Toda vez que você sai, todo dia que você sai, você ganha R$1.000, R$2.000 em venda. É fácil, né? Você quer que Deus provê, né? Nossa, você agrada a Deus. Nossa, não, meu Deus, obrigado. R$1.000, R$2.000 por dia aqui com venda, tá doido. Eu faço uma semana você vender R$1. Uma semana, não vende nada, cara. Deus é bom. Por que isso acontece? Porque Deus prova a nossa fé. A culpa não é de Deus, é nossa, porque a gente precisa disso. A gente precisa de ser dependente de Deus. Então, por isso Deus tem que nos colocar em situações que a gente tem que ser provada. Até um hino fala sobre isso. Cada vez que a minha fé é provada. A minha fé tem que ser provada para mim crescer um pouco mais. Não é porque Deus é mau, Deus não quer prover. Não, é porque você precisa disso. Você precisa disso. E até aqueles que não precisam vão fazer um tijolo. Mas Deus precisava fazer aquilo para os outros, para derrotar o diabo. Deus que desafia o diabo, né? Não é o contrário, não é o diabo que desafia Deus, não. Deus que desafia o diabo. Olha o servo Jó, como é que ele é. O diabo que ele não é fácil servir ao Senhor. Né? Então eu vou te mostrar que o justo vive por fé, independentemente se tem muito ou pouco. Independentemente se é o mais rico do mundo, você perdeu toda a sua família. Tira tudo, só não deixa ele morrer. E o cara não teve filho. Cambaleou, não teve filho, chegou em pé. Então isso é fé. É muito fácil ter fé quando tá tudo bem. Você tem que demonstrar fé nas situações difíceis mesmo. É quando termina aquele relacionamento que estava maravilhoso, que parecia que tudo dar certo. Quando você perde aquele emprego, quando esse mês não foi legal, quando falta alguém em casa, quando perde um ente querido. E aí? Inclusive, muito bem, cara, quando você perde um ente querido, essa cristã, que é cristão, a gente não vai ficar triste porque alguém se foi. Não, pera aí, você está falando que eu estou pecando, eu estou chorando, porque minha mãe morreu, que insensível você. Escuta, ao final você entende, a gente sabe que a pessoa que morreu com Cristo, obviamente, se morreu sem Cristo, eu entendo sua tristeza, está certíssimo. A gente tem dúvida até hoje, na situação de alguns parentes. Mas ao invés de você ficar triste na morte, em vida prega essa pessoa. Né? Quem fica triste consigo mesmo, que você poderia ter pregado para ela e não fez isso. Mas enfim, a pessoa morreu. Está com Cristo, cara, é muito melhor estar com Cristo. É incomparavelmente melhor estar com Cristo. É melhor, tá melhor que nós. Igual a pessoa fala. Falei uma vozinha, ela morreu quando? Ela morreu em 2020. A pessoa não meus pesos. Obrigado. Ela tá melhor que nós agora. Tem certeza disso? Tem certeza. Agora, uma coisa é você ficar triste porque você morreu em depressão. Outra coisa é você chorar porque você sente falta da pessoa. Jesus deu esse exemplo. Jesus chorou a morte de Lázaro. Quem mais que Jesus sabe? Ele que é restaurado, inclusive. Jesus ressuscita as pessoas. Jesus sabe da mais vida. Ele veio aqui para pregar e ele criou isso. Ele é o criador de tudo. Ele sabe, ele chorou. Por quê? Jesus era 100% Deus, 100% homem, quando estava na terra. Jesus chorou porque ele sentia falta de Lázaro. Entendeu? Então a gente chora por isso. Eu sinto falta. Da minha forma assim, claro que eu sinto. Eu chorei a morte dela, senti falta. Mas eu não fiquei triste. Nossa, meu Deus, acabou minha vida. Agora nunca mais vou ver ela, vou ver ela assim. Um dia eu vou ver. Um dia meus filhos, que nem nasceram, vão ver também, eu creio nisso. Entende? Recebo. Ok? Então, continuando. Então, pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. São os pré-diluvianos, né? Então, todo mundo que vem antes do dilúvio, até Noé. Aí depois vem outros exemplos de fé. Noé acreditou na palavra de Deus. Olha, a fé é a substância do futuro. Deus só falou, vai vir um dilúvio. Nunca tinha chovido na terra, certo? Nunca viu assim, uma gota de água cair assim. Está andando na rua, você sabe vai chover, você está andando assim, pum, vai ser. Peraí, você vai para cima, pum, né? Cai mais um pinca, mais 2 pintos, você vai correr e vão olhar. Não tinha isso. O cara não vai. Eu acredito em um dilúvio. Ficou deitado na rede o dia inteiro. Deus proverá, Deus cuidará de ti. Não, eu acredito nisso. Então vou lá e vou fazer a fé mais ação. Então ele foi lá e achei.
Vou construir uma arca, sei que vai chover mesmo. Deus falou que vai inundar a terra. Meu Deus, vai mesmo acontecer. Eu acredito piamente nisso. Vou trabalhar duro. Fez. E pela arca, ele condenou o mundo todo. Que história é essa? Noé é juiz. Eu estou assistindo uma série que era de mistério. E eles estão indo muito pro lado de coisas da Bíblia, pegando coisas da Bíblia, colocando na série, distorcendo, oh Deus, eles vão para esse lado. Enfim, eu termino todo episódio, hoje eu termino esse negócio, um mistério, um avião que desaparece por 5 anos e meio, o pessoal retorna depois. 828. Vocês já assistiram? Você sabe o final? Não me fala. Não, os caras até falam. Bota o avião até com Deus lá, né? Não, eles endeusam. Você é doido. Está indo para um lado assim, muito. E aí tem um personagem, só que ela é claro que é antagonista e todo, de forma clara que ela distorce as passagens bíblicas. Dos 4 anos lá, não é tão. Não, a menina, é a Angelina. Aí ela fala assim, né, Noé condenou o mundo e salvou apenas foi ele e 8 pessoas. Eu sou Noé e tal, tipo assim, distorcendo, né? É que é apocalíptico também o negócio. Mais informação que mais apocalíptico, mas só capturar as coisas que acontecem nela. E muito essas coisas pra saber o que acontece no final, gente. Eu não sabia. Mas tem distorção, a gente tem que ter esse discernimento de entender o que está na Bíblia ou não. Porque o diabo distorceu, o cara é ousado, chegou em Jesus a distorcer a palavra dele, entendeu? Esse pode, imagina nós, a gente não escreve a Bíblia, a gente não, né? Deus não foi a gente para escrever. Então, para a gente entender isso aqui e discernir. Ela cita esse versículo aqui, na série, para falar. Noé condenou o mundo. Cuidado, você pode encontrar isso facilmente em um filme aleatório, do nada, alguém pode citar isso. Noé condenou o mundo, gente? Não. Estava escrito aqui na minha Bíblia, porque essa versão é aquela lá, né? Você será? A única que tinha. Aí eu olhei. É porque a outra tá pra chegar. Aí eu falei, meu Deus, eu acho que é a minha versão. Não está escrito. Mas não é no sentido literal. Não é um juiz, né? Vindo com a direita, ele está lá, ele bate a martelinha pelo seu nome e decreta. Pum, o mundo está condenado de modo nenhum. Noé fez a arca para a salvação e Noé prefigura nós somos Noé. Não a Valentina fala sério, a Angelina fala sério. Condenar o mundo, não. Nós somos Noé para pregar o evangelho da salvação. A arca é uma tipologia de Cristo, que Cristo ia salvar o mundo da destruição. Aqueles que acreditavam na palavra de Deus, que foi pregada por intermédio de Noé, esse foi o modus operandi de Deus. Deus falou para Noé falar o povo. Se o povo acreditasse na palavra dele, beleza. Deus não falou diretamente com as pessoas. É o jeito que Deus quis falar. Então, Noé somos nós pregando o evangelho. Quem acreditou entrou foi salvo. Quem não acreditou, Ninguém acreditou. só 8 pessoas foram salvas. Foi Noé, suas filhas, os gêmeos, a esposa dele. Então foram 4 casais. E aí comparado a ele. Todos são descendentes de Noé. Não é ninguém. O mundo estava depravado completamente. Tanto que o título de Gênesis 6 é a corrupção humana. O que acontece? Os filhos de Sete, os filhos de Abel, os filhos de Sete serviam a Deus, eram mais fiéis. Os filhos de Abel, ou de Caim, os filhos de Caim, eles eram depravados. O primeiro homicida foi Caim. Aí depois a gente tem o primeiro bígamo, que foi Lameque, ele tomou 2 mulheres e ele matava os outros, e eu se orgulhava disso. Quem mexer comigo, eu faço. Fala, está escrito que com Caim vai fazer 7 vezes pior, comigo vai ser muito pior que isso. E até se o Senhor falar, vou fazer pior mesmo e tal. Eu se orgulhava disso. E aí as filhas de Deus, descendentes de Sete, não é anjo caído, não é gigante, não é lefelino, é isso. Não. As filhas de Deus começaram a se interessar pelos filhos de Caim. E aí eles começaram a ter jugo desigual. E elas puxaram eles para cá. E aí foi corrompendo. Porque Deus era intolerante com um jugo desigual. E Deus é intolerante até hoje, não tudo óbvio. Mas o Antigo Testamento era para matar os outros povos mesmo, conquistar Marte, né, para não ter nenhum tipo de relação com eles, com Deus deles, com as mulheres deles, com os homens deles, nenhum tipo de relação. Porque já aconteceu antes, Deus conhece o comportamento humano, Deus conhece o futuro, Ele é Deus. Então, Deus não tolera o jugo desigual. Vocês aqui que ainda estão solteiros, vocês que não entrem no jugo desigual, não entrem. Não namora alguém que foi jugo desigual, alguém que tem uma fé diferente da sua, porque eu não vou gastar muito tempo falando sobre isso, vocês têm uma boa noção do que é, depois a gente pode conversar melhor sobre isso. Alguém com uma fé diferente, namora alguém que tem a mesma fé que você, alguém que acredita em Deus e serve a Ele, obviamente. De preferência na mesma denominação.
Isso vale para qualquer denominação. De preferência, a mesma denominação, porque é mais fácil. Você vai evitar muitas situações ali, cara, que assim, é desgastante. No começo é bonito, não, a sua igreja semana. Você vai estar na minha, a igreja vai sair, o namoro tudo é flor, tudo é lindo, é bonito. Aí depois, com o tempo, o namoro mesmo já dá problema. Ah, mas então é na minha igreja, ela foi na Assunção passada, ela veio na minha. E quando a gente tiver um filho, vai para a igreja, ficar querendo as duas? No cabelo inteiro, não tem como, mas tem que abrir mão e ir para o outro. Às vezes você tem uma disposição de mudar de igreja, outra pessoa tem, sem ser conversado no início do relacionamento, tem que ser logo no início, não deixa no final não, que dá problema, deixar conversas importantes para o final dá problema. O namoro é a época certa, você tem as conversas difíceis. Então, cara, evita. De preferência, não falo como lei, de preferência mesmo denominação. Você vai evitar muita coisa. Quem já namorou pessoas de outras denominações sabe muito bem disso na igreja. Temos dois casais já sempre conversaram, Robinho e Milo Fernandinho. A mulher era de outra igreja, o outro era um homem que era de outra igreja. Uma da católica e outra da assembleia. Ok? Inclusive, isso da católica, mas tem mais denominações. Terminamos os pré-diluvianos. Vamos então os patriarcas. Quem são os patriarcas? São os pais, né? Os nossos pais. Os patriarcas pregavam para a gente. Ó, vocês veem, foi só 7 versículos, fui metade da lição que eu vou falar para vocês. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para o lugar que deveria receber por herança e partiu sem saber onde ir. Deus falou: Abraão, eu vou multiplicar a sua descendência, vai ser como os grãos de areia que você pode contar. Eu te dou uma terra, cara, para você e seus descendentes. Abraão era estéril. A mulher dele era estéril. Ele era avançado em idade, então pela idade dele, ele era incapaz de procriar também, biologicamente falando. Esse alguém com 80 anos, né? Outro de 70 não vai ter filho. E eu vou te levar para um lugar que vai ser seu. Abraão, bora. Ele não sabia nem onde ele ia. Ele foi. Então ele acreditou em Deus. Pela fé, ele peregrinou na terra da promessa como terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Aqui nesse mesmo capítulo, vamos ter duas palavras gregas diferentes para a promessa. Para peregrinou, beleza? Aqui que aparece a primeira palavra. A primeira palavra peregrinou, ela tem o sentido de um intruso mesmo. Alguém que é intruso, um imigrante. Né, Donald Trump mesmo, ele não é muito fã de imigrante não. O cara chegou lá, meu amigo, ele mandou construir um muro mesmo aqui no México. Não é só ele, gente, ele simboliza. O americano, no geral, eles têm esse sentimento mais, sabe? Eu vi pessoas comentando que eles são bem assim mesmo. Aqui no Brasil tem gente também que tem imigrante, tem, mais que nós somos um país bem mais, podem vir. Porque é mesmo, né? Pode vir, alguns vêm, nem todos. Então, assim, você está no lugar errado, você não é bem-vindo. É literalmente esse sentido, intruso. Ou, em outras palavras, que não foi chamado como veio, como secretário. Ou, em outras palavras, alguém que não cabe. Uma pessoa que não cabe ali onde ela está. Então, Abraão ele era um peregrino em terra estrangeira. É isso que o versículo fala. Que ele era peregrino. Nós, enquanto cristãos, somos também peregrinos em terra estrangeira. Essa terra aqui, cujo qual estamos nesse momento. Nós somos peregrinos porque aspiramos uma pátria celestial. A nossa casa não é aqui. A outra palavra grega que aparece para peregrinação, ela traz, vai aparecer daqui a pouco, a gente vai ler se não vai aparecer, ela traz um outro sentido. Ela traz o sentido de alguém que está numa estalagem e depois vai embora. Um visitante, né? Então, um é um intruso, outro é um visitante. Alguém que veio temporariamente, mora ali, mas não vai ficar ali. Peraí que tem gente que não está aqui, só eu não vi que eles estão presentes. Rapaz, a primeira vez que vocês vêm aqui, nesse mês, Caleb, Jéssica, Victor, Angel, tem Almeida já, Bia, Júlio César, o imperador Júlio César. Júlio César, está super errado. Luiz é visitante, fiz um ponto não. Aurélio. Deixa eu só colocar a presença para vocês aqui. Esse dia está na porta agora, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Com o visitante que é o Luiz 9. Que dia seguinte? Obrigada, Então nós somos peregrinos em terra estrangeira.
A gente não é daqui. Tem muitas músicas que falam que aquela famosa lá da Jéssica, do Jefferson, isso é, né? Eu não sou daqui, da casa volta assim. A gente é peregrino, a gente mora temporariamente. E por quê? Peraí, Luana, se morrer, eu estou com Cristo, estou melhor. Você mesmo falou, sou fazendo melhor que nós, assim, tá mesmo, sem dúvida. E se eu não sou daqui, eu quero ir para casa. Eu quero morrer, eu quero ir para casa, porque vai ser melhor viver assim. Eu quero isso. Então, isso você não entendeu o que é o Evangelho. Você não entendeu. Você é peregrino por um bom motivo. Paulo entende isso. Lê Filipenses capítulo 1, principalmente os versículos 21 em diante. Paulo fala que estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Tipo assim, não tem nada que você pode oferecer nesse mundo. Você quer, sei lá, seu Elon Musk, seu Bill Gates, toda a riqueza, todo domínio de tudo, mandar no mundo todo para ajoelhar perante Deus, fazer o que você quiser. Cara, nada nessa vida se compara. Não é nem tipo assim, que é melhor, nada. Só a comparação é tola. É tipo, tem como comparar o Paysandu com o Flamengo, com o Palmeiras? Me desculpa para quem é do Pará, então os Paysandu, mas não tem como. Impossível. Claro, mas tu pode ganhar deles, né? Mas é bem mais difícil. Mas não tem nem comparação. Se alguém começar a argumentar, mas o Paysandu tem o fulano de tal, você nem conhece o fulano de tal, jogou onde? Não é assim? Então é uma comparação tola. Você vai comparar o Paysandu com o Real Madrid? Pelo amor de Deus. Então é tipo isso. Então, olha, não tem nem comparação. Tudo que o melhor que esse mundo, você conseguir pensar nesse mundo para oferecer, nem se compara com o que é estar com Cristo. Isso é amor, está na glória com o Pai. Por isso a gente fica triste a morte, porque a gente pode sentir falta, não com a morte assim, com a perda. Não, estou sentindo falta de você aqui no dia a dia. Eu vou acordar, não tem seu bom dia mais. Eu não posso mais sorrar se estiver você não está lá. Não vou sentir seu abraço, seu cheiro, seu toque, não vou, acabou. Mas Paulo fala, porém, peraí, você acabou de falar que são melhor, porém, eu quero morrer com Cristo agora, porque são melhor está na Bíblia. Porém, se for viver aqui na terra, dando frutos para o Evangelho, isso é, levando essa palavra para aqueles que não receberam, estou em dúvida, mas escolho ficar. Paulo fala que a gente tem que ficar aqui. Somos peregrinos porque a gente tem que pegar o Evangelho. Paulo foi peregrino em terra estrangeira, açoitado, apanhou. Ele mesmo fala isso, picado por cobras. Na vida ele naufragou já. O cara passou fome. Isso é fé. Ele fala, tanto sei estar feliz quanto triste. Sei ter abundância sem ter nada. Sem ter fartura e sei estar passando fome. Filipenses capítulo 4, aí o versículo 13, muito famoso. Tudo posso aquele que fortalece. Isso é fé. Gente, é muito bonito esse versículo aí, né? Não, eu posso tudo, porque Deus me dá força para conseguir qualquer coisa. Deus me dá força, eu vou vencer hoje. Deus me dá força, esse ano vai ser diferente. Tá, Deus te dá força. Primeira dificuldade, por que Deus permite sofrimento? Ô Senhor. Oh meu Deus. Então, se você pode tudo inclui situação ruim, principalmente, não é só as boas, não, meu Deus. O que é isso? É tão fácil, né? A situação boa seja a Deus. Então a gente tem que demonstrar essa fé. Nós somos peregrinos. Habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele a mesma promessa. Porque aguardavam na cidade que tem fundamentos na qual Deus é o arquiteto e edificador. Então como eu falei para vocês, tem só o fundamento, não tem a casa, e acreditava que Deus, que o arquiteto, iria construir essa casa, que é a promessa que Deus deu. 10. Agora 11. Pela fé também, rapidão, um comentário. Inclusive, para Deus cumprir a promessa, Deus tinha que dar um descendente para ele. Ainda que eles, Sara conversou com Agar para possuir, se diz que de uma forma Sara quer ajudar Deus a cumprir sua promessa, para que, já que ela é estéril, eu não posso ter filho, então vai lá e deixa uma minha serva aqui, tem filho com ela, a gente cumpre a promessa que Deus deu. Abraão depois ele percebeu que Deus só iria cumprir sua promessa em Isaac, o filho da promessa. Isaac é o filho da promessa. Entendeu? Somente dele. Pela fé também a própria Sara recebeu o poder para ser mãe, não obstante avançada de idade, pois teve por fiel aquele que havia feito a promessa. Mesmo depois de ter ajudado Deus, de certa forma, na cabeça dela. Mas ela, aqui na verdade, no grego, uma tradução mais próxima do que seria a interpretação desse versículo, seria mais ou menos o seguinte: pela fé, Sara, junto com Abraão,
tipo os dois juntos. Quem tem NVI tá assim, você tá no NVI aí? Alguém tem NVI aí? Não, né? Na NVI mesmo tá assim. Pela fé, Abraão e Sara juntos, então os dois juntos, né? Creram que ela ia dar luz, entendeu? Porque falou de Abraão lá, falou de Sara aqui. Por isso, também de um, aliás, já amortecido saiu da posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. E aí agora, no versículo 13 ao 16, eu vou dar uma pausa nos exemplos para aplicar eles, a aplicação que é resumida no versículo 39 depois. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-os, porém, de longe, e saudando-os, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. E aí a expressão peregrinos aqui agora é aquela de vocês, visitante. Então todos eles viram a promessa de longe, eles não viram a promessa acontecer. A promessa que nós vimos acontecer já aconteceu. Jesus veio, o nosso Salvador, ele veio aqui na terra, já aconteceu, a gente sabe disso, ok? Já aconteceu. Continuando, porque os que falam desse modo manifestaram que estavam procurando uma pátria, e se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar, mas agora aspiram a uma pátria superior, isso é celestial. Por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Deus se envergonha? Será de você? De você ser dele ser o seu Deus? Ou será que você dá um testemunho e não leva como Deus em vão? Que é o correto. Não carregue, não leve, não é fácil, não é só falar. Carregar. Para que ela você pode estar realmente sujo o nome de Deus, mas não carregue o nome de Deus à toa. Se eu tenho nas costas é cristão, está usando uma blusa de associação, está usando uma blusa da nossa juventude, chama verde, uma blusa jubar, por exemplo, não é só sobre vestir, mas carregue. A escola costuma ter sempre, mas escolas particulares, né? Ou até militares, elas têm bons regulamentos, disciplinas bem rígidas, a ser de fazer alguma coisa fora da escola, com o uniforme da escola. Justamente porque você está carregando uma escola, a Bia do militar sabe disso. Teve um exemplo, um dos colégios que eu trabalho na Sul, que teve um grupo de meninos, isso foi ano retrasado, em 2023, um grupo de meninas, que elas estavam roubando a farmácia. Elas saíram da escola, elas estavam na farmácia, e estavam para de tudo, elas estavam resolvendo agora. E elas foram expulsas do colégio, obviamente, e elas estavam com uniforme do colégio. Isso, e elas foram expulsas. Mas agora na farmácia eles têm a ver. Estava usando uniforme do colégio, então foi expulsa, porque carregou no colégio. Isso é o nome do isso é cristão. E aí a gente é revestido no novo homem. Ser revestido é o sentido de tirar as vestes atuais do velho homem e se vestir de Cristo. Você veste, não é só uma blusa de igreja que a gente usa, mas está no nosso modo de vida, a estilo de viver. Okay? Deus não se envergonha de você. Todos esses que tiveram a promessa. E olha que interessante, eles aspiram ao pátria superior, isso é a pátria celestial. Se eles se lembrassem da pátria terrena deles, de onde eles saíram, talvez eles ficariam tentados a voltar. E não é assim as recaídas da vida. Não é assim as recaídas da vida. Determinados ambientes, amizades, coisas que fazíamos e frequentar certos ambientes realmente traz uma condição. Pode facilitar a recaída. Continuando agora os exemplos, ainda em Abraão, e pela fé Abraão, quando foi posto à prova, porque Deus prova a nossa fé, ele ofereceu Isaac, estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, e a quem se tendiu. Em Isaac será chamado por descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar dentre os mortos, de onde também figurativamente o recobrou. Olha isso, gente. Isaac ressuscitou prefiguradamente. Isaac também é uma tipologia de Cristo. Um filho será oferecido como sacrifício. E aí, no lugar, e Isaac também simboliza a gente, porque no lugar de Isaac morrer, quem leu a história sabe que quem morre é o cordeirinho. Né? Porque Isaac e Abraão, eles sobem. Abraão vai com uma galera. Aí eles chegam no pé do monte onde Deus ordenou que ele tinha que sacrificar. Aí ele falou para a galera o seguinte: olha, esperem aqui, porque eu vou subir, vou adorar a Deus com meu filho e volto. E voltamos. Gênesis 22 ou 24, acho que é 22. Abraão, ele fala no plural, só sobe ele e o filho dele. Nós voltaremos. Ele está ficando maluco?
Ele está lá matar o filho dele. Como é que ele fala que os dois vão voltar? Não, nós vamos falar Deus de volta, nós dois vamos voltar. Ele sabia que Isaac ia voltar. Ele sabia. Nem que Deus o ressuscitasse entre os mortos, que Deus tinha prometido que aquele filho dele ia ser uma descendência numerosa, como a areia do mar, não pode contar. Então ele confiou em Deus, ele teve fé em Deus, que Deus ia cumprir essa promessa. E pré-figuradamente, Deus o ressuscitou, sem ter morrido em si. Por quê? Porque Deus evitou a sua morte, porque Abraão ia matar ele. Então isso aqui é importantíssimo, saber que Deus, né, o ressuscitou de forma figurada. Porque se ele foi ressuscitado, ele ia morrer mesmo. Abraão ia matar mesmo. Onde o Senhor vem, aparece. Ele é Jesus. Ou onde o Senhor em maiúsculo, a Bíblia é Jesus. Né? A gente tem essa epifania, quando Jesus aparece de forma no Antigo Testamento, ele não aparece como Jesus, porque não tinha sido revelado ainda para nós. Né? Então ele aparece ali e fala: tá bom, não precisa material, já foi. E aí o que acontece? Quando eles estão subindo no monte lá, Isaac fala: pai, estou vendo um terno e estou aqui carregando a lenha. O machado é a lenha. Cadê o cordeiro? Aí tem uns memes, né? Nem te conto. Fala, pois é, mas eu estou vendo um cordeiro aqui no sacrifício, eu sei. E aí, Deus, onde o Senhor falou para parar, e coincidentemente, cara, a coincidência, Deus proveu. Estava lá no Jeová, virei que ela não fala, Deus proverá, e proveu mesmo. Deus proverá, meu filho. Essa é a resposta para Abraão. Cadê o cordeiro? Deus proverá, Deus proveu. Então lá no Arcos, o cordeiro estava lá. E o cordeiro morreu no nosso lugar, no lugar do homem. Ele subiu sem saber que o cordeiro estava lá. Não sabia. Ele Então, se não tivesse, era não, era para matar Isaac. E ele ia matar Isaac. Tem ou não o cordeiro lá? Tem ou não? O cordeiro eles viram depois. Provavelmente o cordeiro não estava lá no instante. Depois do dia, enquanto foi o dia, nunca mais. Deus não cordeirinho lá que prendeu lá nos árvores. Opa, a moça está dentro, agora. Passar lá. Porque era para provar a fé dele. Para provar, tinha que ver que ele estava disposto de fato a matar ele mesmo, chegar até o último momento. Se fosse com uma arma, uma expressão não mais clara, até ele puxar o gatilho. Porque ele puxar o gatilho, opa, não precisa não. Então, não é assim uma pessoa que levou um tiro, igual aquele cara que tem a história que ele tinha uma Bíblia pequena assim no bolso, né? Aquela Bíblia lá que só tem o Novo Testamento e Salmos e Provérbios. Né? A bala pegou lá, pegou no celular do cara, pegou em algum lugar e ele não morreu. O cara, se tem 7 vidas, só tem 6, né? Perdeu uma, né? Um nasceu de novo, um acidente muito sério também, nasceu de novo com essa expressão. Então, pré-figuradamente, você vai dar morte. E aqui é mais profundo que isso, porque é literalmente significar isso, uma tipologia de Cristo, para simbolizar o sacrifício futuro de Jesus, que viria por nós depois. E tudo isso aqui é muito rico, mas não dá de ver tudo, porque ele sabe muito bem esse capítulo de Raios. 11. Pela fé, igualmente, Isaac abençoou Jacó e Esaú, acertou as coisas que ainda estavam para vir. Olha para você ver. Isaac é o filho da promessa. Então, seu pai não viu a promessa e nem Isaac viu a promessa. Isaac abençoou Jacó e Esaú. Jacó não é o filho mais novo. Ele é o filho mais novo. E Jacó significa enganador. A palavra Jacó não é pai. O nome dele significa enganador. Ele então engana Esaú, né? Que vem do seu direito de primogenitura. O primogênito, seu primeiro filho, ele tem direito de mais coisas naquela época. Ele era o primeiro herdeiro, ele era o principal. E Esaú vem do seu direito de primogenitura como sopa. Estava uma fome, né? Então a expressão do cara foi burro, não é porque ele não ligava para isso. É tipo, sei lá, a gente quer você falar assim: você quer ir no culto hoje ou R$2? Caraca, não culto para mim, sei lá. Não ligo para isso, não. Aprender do lado de Deus, não importa com isso, entendeu? Ele troca qualquer coisa, ele trocaria isso. Trocou com uma sopa, foi com raiva, né? Trocou com uma sopa. E aí eles foram abençoados. Isaac próprio viu a promessa, mas abençoar aqueles que receberam a promessa. Nenhum deles viu, a gente lembra aqui. Eles viram de longe apenas, mas creram na promessa. Pela fé, Jacó, quando estavam para morrer, abençoou cada um dos seus filhos de José e apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Bordão aqui, a palavra não é para bordão, mas é para cama. Então, no caso do leito, tá? A sua cama, e abençoou. Como que era? Ele chamou os filhos um por um, do mais velho ao mais novo. Eles colocavam a mão debaixo da coxa de Jacó. E Jacó abençoava. A gente vê isso lá em Gênesis, no finalzinho. Eu acho que, eu não sei se é nos 50, eu acho que é Gênesis 49, é no finalzinho de Gênesis. As bênçãos, cara, não, pera, eu não acho que é. As bênçãos de Jacó, né? Ele abençoou todos os seus filhos, dos quais os filhos de José, que era o mais novo,
eles recebem maior galardão que os filhos de Rubem, que era mais velho, né? E o primogênito, a principal. Tanto em número quanto em poder quanto em glória. A tribo de Judá, né? Que Judá era o filho mais novo, era mais tribo, mais influente. Então, o nome de judeus vem da tribo de Judá. Davi veio de lá, o rei mais glorioso, até hoje, Davi é considerado o rei mais glorioso de Israel. Chega um rabino, um judeu, lá na Palestina, aqui no Brasil tem judeu, não, eu sou judeu, inclusive. Pergunte para ele quem foi o maior rei de Israel. Todos vão falar Davi. O símbolo da bandeira de Israel é a estrela de Davi, aquela estrela de 6 pontas. Okay? Pela fé, Josué, próximo de seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens para os seus próprios ossos. Isso é, José, no Egito, vendo seu povo lá, ele sabia dessa herança. Veja bem, vamos entender a cronologia aqui, que eu estou trazendo. Ó. Abraão está de boa lá, no meio da sua parentela, na sua terra. Deus fala: sai daí, porque eu vou te dar uma terra. E a sua descendência, cara estéril, vai ser como a areia do mar, e vocês vão habitar nessa terra que eu dou para vocês. A gente chama isso de terra prometida. Abraão saiu e creu, sem saber onde ele ia. Teve os filhos. Abraão não tinha terra prometida. Veio de longe, mas não chegou. Depois vem Isaac, seu filho. Não chegou. Abençoou Jacó e Esaú, que também não chegaram. Peregrinando, mas não chegaram. Aí Jacó teve os 12 filhos. Jacó está dizendo de Israel, tem os 12 filhos que são chamados, né, as 12 tribos de Israel. Ok? E aí, desses 12, a gente vai estudar aí, inclusive, a próxima lição, depois de Deus, vai ser sobre o reinado de Israel. Vamos ser com mais profundidade, tá? Não são necessariamente 12 filhos, eu vou explicar isso melhor lá na lição. Então, os 12 ficam escravos no Egito, presos, escravos, cativos. E José, no Egito, ele era glorioso, né? E ele sabia que eles iam chegar até o Egito em algum momento. Ele sabia. Ele prefigurou eles no como? Ele falou: olha, eu não vou estar lá, eu não vou estar vivo para essa promessa, mas eu quero ensinar que meus ossos terra prometida, porque ele sabia que eles iam chegar lá em algum momento. E as coisas muito bem, José era o segundo maior no rei superior de Faraó, em termos de poder, de influência. Até que no capítulo 1 nos mostra que suscitou um faraó que não conhecia José, não sabia dos seus feitos, o que era um erro da geração passada, ele não ensinou os filhos, né, eles não sabiam. O faraó não sabia de nada. E ele fez o quê? Escravizou o povo de Deus. Todo escravizado. E aí, e agora? Cadê a terra prometida? Eu estou apanhando todo dia aqui da carregar tijolo. Trabalhando 12, 16 horas por dia aqui. Cadê? Cadê a promessa de Deus? Que Deus é esse? E agora? Cadê? E aí? Aí vem o êxodo. José criou o êxodo antes mesmo dele sair, antes mesmo das coisas ficarem feias. Estava bando no Egito, né? A gente vê Josué, e a gente vê Moisés, dois exemplos, dois continuam peregrinando. E o que aconteceu? José, enquanto as coisas estavam boas, ele sabia que a gente ia sair de lá. Porque quando está ruim é difícil sair também, né? Está mais difícil. Não é só quando está ruim as coisas que é difícil crer em Deus. Às vezes a gente se esquece de Deus quando as coisas estão boas para nós. Ah não, mas para que a terra prometida? Para que essa terra que mama leite e mel? Deus prometeu aos nossos pais? Se acreditando de tudo. Não foram isso que eles disseram depois de sair? Não, eu estou com saudade do Egito. Lá a gente apanhava, mas pelo menos lá a gente comia carne. Agora aqui é só esse maná, esse pão que eles têm ali. Olha que já tá. Deus manda um chuva de codorna para os caras. De pardal, de carne. Você quer carne? Toma aí, ó, China aí, ó. Tá. Come aí, se empantufo. Não adiantava. Os caras eram ingratos. E pior de tudo é quando a gente entende o sentido da aplicação disso no dia de hoje, né? A interpretação dessas passagens. Nós somos os israelitas ingratos. Nós somos. Era muito melhor a minha vida antes de Jesus. Eu podia fazer tal coisa. Eu fazia isso, fazia aquilo. Isso é olhar para trás. Olhar para trás, você fala aqui que eles não olham para trás. Quando eles aspiram uma parte superior, a gente olha para cima, não é para trás, a gente olha para cima, para frente e para cima, as coisas celestiais. Então, quem olha para trás não creu de verdade. Quem crê de verdade não pensa como seria vivido se eu fosse cristão. Seria muito melhor, mais fácil. Poderia ser tal coisa sem nenhum remorso, com essa consciência. No final da minha vida, eu aceito Jesus, sou salvo. Mas o jeito, vou ser esperto, vou andar com Deus. É isso aí. Você não sabe nem da sua morte. Faz uma pesquisa lá. Quantas pessoas morrem nos 25 anos, na minha idade? Eu sou mais velho dessa sala aqui, né? 25. Quantos morrem nos 25? Pesquisa isso aí. Você não sabe como é que eu sou hoje.
sabe? Você pode ter alergia a uma coisa que você não sabe por quê. Houve acidente, seja de avião, que é mais seguro, pode acontecer de carro. Morte, meu Deus, um perigo, eu não posso ser mais, meu Deus. Que Deus nos proteja. Então, é fácil, morrer é fácil. Você falava assim, meu filho, para morrer, só existe uma coisa, basta a vida. Ela não é condição para a morte da vida. Ok? Então, ele creu. E na situação fácil, José creu que ele ia para lá, leva os ossos. Na difícil é Moisés. E aí a gente vê isso agora. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses. Porque viram que criança era formosa. Os pais de Moisés creram que ele era a criança da promessa. A criança que os reis queriam, que o faraó queria matar. Porque viram que a criança era formosa e também não ficaram amedrontados pela criança do rei. E aí Moisés já era ao contrário de José. Então José estava tudo bem, José mandava lá no Egito, só perdia o faraó. Era o vice-governador, era o governador, aliás, né? Era o vice-faraó, vamos dizer assim, no Egito, o vice-presidente. Ele creu. E Moisés fez uma situação completamente diferente. Escravizado, apanhando, açoitado, subjugado. O faraó não queria liberar eles. Ele creu, mas a gente vai sair cedo. O faraó vai liberar a gente. Deixa o povo vir, faraó. É um esperando muito bom, inclusive, né? Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto ao povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Isso fala muito ao nosso coração. Moisés preferiu deixar o palácio do rei, deixar a mordomia política, governamental, deixar a mordomia em termos de riqueza, de glória, tudo que tinha a oferecer, muito bom e do melhor. Ele deixou tudo isso, deixou de usufruir prazeres transitórios da carne para poder fazer a vontade de Deus, que era essa terra. Tá bom, ele sai, vaza, sai daí, porque sai daí. Não vou nem falar o que isso implica para nós de hoje. Se ganhar tempo, vocês sabem. Sempre escolham Deus, ainda seja sair do ambiente que você está, saia. Não escolha usufruir de prazeres transitórios da terra. Aspirem à paz celestial a contar, versículo 16. Porquanto considerou o próprio de Cristo por maiores riquezas que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Ele estava contemplando o galardão. Ele sabia que estar com Cristo era melhor, que o galardão de Jesus que vai oferecer para nós na nossa vida é melhor do que desfrutar os prazeres de tudo aquilo que o rei do Egito poderia oferecer. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado pela cólera do rei, isso é, faraó, né? Antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Olha que beleza. Ele não via, mas creu no invisível. Isso é fé. A gente leu isso lá, dos versículos 1 a 3. E aqui a gente tem 2 possibilidades para quando fala que ele abandonou o Egito. Primeira possibilidade, ele abandonou o Egito quando ele realmente mata um soldado egípcio, né, que estava açoitando um hebreu, né? Inclusive, carta aos hebreus. Os hebreus eram o povo de Deus lá no Egito, tá? Então ele foge, estão saindo do Egito, são da casa do faraó, mesmo caminhando do faraó irado, por ter saído de lá e ter matado um dos seus. E tem a segunda possibilidade, que é o que parece, sim, está se referindo. A maioria dos estudiosos conhecem, obviamente, né? Que está se referindo ao quê? Ao êxodo mesmo, ao êxodo de um modo geral, a saída do Egito mesmo. Sair, abrir o mar vermelho e tal, mandou as pragas e saiu, não é só ele sair na casa de faraó. É tanto que o versículo seguinte mostra isso, é o versículo 28. Pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento de sangue para que o exterminador não tocasse os primogênitos israelitas. A Páscoa significava o que? A Páscoa é para comemorar o livramento dos primogênitos dessa praga do Egito. Então, tipo, mas ele começou a celebrar antes? Depois. A Páscoa já existia então antes de Jesus? No caso. Era festas pãezadas. Isso. Eu tava entendendo assim que ele começou a celebrar, tipo, com significado, só que antes de acontecer a diferença. Não, é porque assim, os pães em fermento, na festa Páscoa é isso, pãezado. Seja as 10 pragas, nas 9 pragas, Deus livrou seu povo. Só na 10ª, Deus exigiu que o povo fizesse alguma coisa. Não é que eles mereciam ser salvos. Não, eles mereciam. Mas Deus exigiu uma ação mediante a fé. Eles iam ser salvos se acreditassem. Mas essa fé ia acompanhar de uma ação.
Então, ó, Deus vai falar para vocês o seguinte: Ele vai levar vocês com as 9 pragas, mas vocês têm que pegar um cordeiro, que é uma tipologia de Cristo, não tem nada a ver com a história. O que ele tem a ver com isso? Matar ele, passar o sangue dele nos umbrais das portas e das janelas. Passou lá, vocês vão ser salvos. Ah, eu estou sendo salvo no mérito, porque eu matei o cordeiro, eu peguei o sangue, eu passei o sangue lá. Eu passei mais sangue que você. O meu cordeiro era mais bonito que o seu. Eu sou melhor do que você. Tá vendo como eu sou mais santo? Não é assim. Você não merece. Inútil. Então, cara, sem Cristo não é nada. Ninguém é nada. Ele tinha alguma coisa por causa de Jesus. Os mendigos falam para os mendigos, vão deixar comida. Então, pela graça, eles foram salvos, sem ter nenhum tipo de mérito. Mas Deus exigiu uma coisa: olha, se vocês realmente acreditam que eu vou salvar vocês, eu quero que vocês passem o sangue lá. Quem não acreditou morreu. O filho primogênito morreu. Por que o primogênito? Porque Jesus é o primogênito deles. Então eles passaram e foram salvos. Okay? E a Páscoa celebra esse dia, o livramento da morte dos primogênitos. Quando o anjo da morte passou, ele exterminou, né? Passou lá e matou. Isso é a Páscoa. Para celebrar para isso. E também para apontar para Jesus que ele vem e ele te deu a verdadeira Páscoa da ceia. Aí ele fala que eu sou o pão da vida. Deus não acredita nessa Páscoa. Não, é isso. Deus não acredita nessa Páscoa. Nessa Páscoa, da antiga aliança. Nós acreditamos na nova aliança. Jesus instituiu um pão e sangue. Isso mesmo. É pão e vinho. É tanto que Melquisedeque, né, quando vai em Gênesis 17, quando Abraão vai oferecer sacrifício para Melquisedeque, né, mais de 7, mas Abraão é 12 para frente. Melquisedeque, ele oferece pão e vinho. Melquisedeque, como sendo sacerdote, pão de pão e vinho. Já está apontando já para a ceia. Inclusive, o autor de Deus traz esse argumento para mostrar: olha, essa nova aliança está prevista antes de fazer, antes de Deus firmar a primeira aliança com vocês. Essa nova aliança que eu estou falando, ela é mais antiga. Ela é mais antiga que a antiga. Ela já foi avisada que ela viria há muito tempo. Okay? Pela fé atravessaram o Mar Vermelho, como por terra seca, tentando os egípcios, foram tragados por um todo. Cara, é fácil crer em Deus quando ele abre um mar para você. E quando você está no meio de uma tempestade, que o seu vento está balançando, aí eu quero ver se você tem fé. Jesus está no barco, acorde que ele vai resolver a tempestade. Continuando outros exemplos, então. Além de Moisés. Porque ele passa tanto tempo, tantos versículos com Moisés, e no versículo 6 vai citar uns 5, 8. Porque Moisés é Moisés, a figura mais importante dos judeus, cara. Moisés, a lei de Moisés, a lei que Moisés escreveu, Deus deu a lei por intermédio de Moisés, então tem que essa com Moisés mesmo. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó depois de rodeadas por 7 dias. A gente encontra isso lá no livro de Josué, né? Josué, eles dão uma volta, Josué 3, se não me engano. Em Josué 2, Raabe abriu os espias, e Josué 3, Raabe vai ser mencionado aqui agora, né? Em Josué 3, eles dão a volta. Não, as muralhas só caíram porque nós somos nós somos bravos demais. A gente deu 7 voltas, cara. Olha, com as nossas próprias mãos, destruímos as muralhas de Jericó. Não. Foi pela graça. Eles não mereciam, não. Mas o modus operandi de Deus foi assim. Deus quis que, para derrubar as muralhas de Jericó, que eles dessem 7 voltas. Deus podia só derrubar se ele quisesse. Ou falar, vai lá, põe a mão, faz oração e pronto, vai cair. Por quê? Porque Deus não quis que fosse assim. Queria testar a fé dele. Vocês têm fé que eu vou derrubar, então vai lá dar 7 voltas. Então, quero ver se vocês acreditam, vamos lá, vamos provar. E sempre tem um outro que está lá que não acredita ainda. Mas eles acreditaram, a maioria. Porque eles foram, deram as voltas, trocaram as voltas, como Deus falou. Eles foram, né? Por 7 dias, não foram 7 voltas, foram 13 voltas. Tá? Com 13 voltas. 13 voltas por 7 dias. Por 7 dias. Porque por 6 dias eles eram uma volta com cada dia. Mas no 7º dia foram 7. 7 mais 6, 13. 13 voltas. 13 voltas. Então deu as voltas, as muralhas tudo caíram. Deus quis que fosse assim, não é? Ele quis que fosse assim. Podia ser só uma volta. Deus não quis que fosse 13. Podia ser um dia só. 7 voltas num dia, Deus não quis que fosse 7 dias. 7 dias. Que isso tem um significado também. Okay?
Pela fé, Raabe, a meretriz, não somente a meretriz, Raabe, ela era provavelmente a chefe de um prostíbulo. Não somente uma meretriz, como ela gerenciava, era uma cafetona, né? Gerenciava meretrizes. Mas ela não foi salva, porque ela ouviu falar desse Deus que estava vindo aí e queria punir o povo. Que Deus iria entregar a cidade, com essa muralha enorme, nas mãos do seu povo. Ela creu nisso e pediu que eles tivessem misericórdia dela no dia que Deus fosse realmente entregar a cidade. Então, pela fé, Raabe foi salva. E ela não foi destruída junto com os que desobedeceram, porque acolheu os espias. Isso é, foram 12 espias de cada tribo. Josué e Caleb foram os únicos que entraram na terra prometida, porque foram os únicos que falaram: aquela terra não leite e mel, a gente pode tacar assim. E ela acolheu eles lá na casa deles, ok? Vamos finalizar por aqui, depois a gente vê do 32 até o 40. Não deu tempo de finalizar a lição, eu imaginei que ele ia dar tempo mesmo, mas também não tem como passar por cima de algumas coisas importantes, né? Também a gente vai estudar, só engolir as. Eu deixei de falar muita coisa, obviamente. Mas tem sem exposição versículo por versículo de novo.